Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula nós vamos fazer a implementação da listagem de usuários. Então o usuário vai fazer uma requisição para o controlador por meio do modelo vai acessar o banco de dados e vai retornar esses dados do banco. Tá? Esses dados vão voltar aqui para o controlador e o controlador vai exibir esses dados na visão, ou seja, em uma interface gráfica que vai poder ser visualizada novamente pelo usuário aqui que está utilizando a aplicação. Então aqui nós vamos trabalhar no arquivo de listar, tá? Então, aqui na visão, view usuário listar, e aqui nós vamos criar primeiramente então uma tabela. Então, table, e aí dentro desse table eu vou criar primeiro um tRead, que é o cabeçalho da tabela. Dentro desse cabeçalho eu vou criar uma linha, que é um tr, e vou criar um th, que é uma célula de cabeçalho, tá? Dentro dessa tabela nós vamos mostrar aqui as informações, nome, e-mail e foto. Tá, então vou colocar nome, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e-mail, foto, e aqui eu vou colocar algumas ações que podem ser realizadas. Bom, aqui na parte de baixo eu vou copiar esse cabeçalho, vou dar um Enter, e esse tRead nós vamos transformar ele em tbody, então o corpo da tabela, tbody, e aqui os THs vão ser TDs. Ok, então tbody, tr, td. Vamos salvar, vamos dar uma olhada. Então ficou assim a nossa tabela, tá? Vamos melhorar isso daqui. Aqui na tabela eu vou colocar um class table para formatar a nossa tabela. E eu vou colocar tudo isso daqui dentro de um container. Então div class container, ok? E vou fechar essa div aqui embaixo da tabela. Joia. Bom, então agora nós podemos testar de novo e vai ficar assim. Então, listar e aí a nossa tabela aqui. Bom, então agora nós precisamos buscar os dados do banco de dados, né? Para buscar os dados do banco, nós vamos de novo para o controlador. Então aqui o nosso controlador, tá? O usuário. E a nossa função index. Dentro do controlador, vou precisar criar um modelo. Então, model igual a new usuário model. Estou criando um objeto dessa classe de modelo aqui, que nós criamos antes. Tá? E aí, nesse modelo, a gente vai buscar os dados. Então, vou colocar aqui, dados é igual, vou criar um vetor, usuários, e dentro dessa variável usuários, eu vou pedir para o modelo buscar os dados do banco para mim. Eu vou dar um find all. Um find all simplesmente vai buscar todos os registros do banco para mim. Talvez isso possa ser perigoso se o banco tiver muitos registros, tá? Aí seria interessante você usar um limite aqui para limitar a quantidade de registros. Aqui eu tenho dois registros, eu vou duplicar aqui alguns. Eu vou dar um Ctrl Insert para fazer a duplicação. Vou colocar outros nomes aqui, Mário e Enzo, tá? Aqui só para ter uma foto também, vou colocar uma foto também, tá? Então vou ter esses registros cadastrados. Ok. Bom, e para enviar esses dados para o listar, então a gente precisa criar um vetor. Nesse vetor nós vamos criar um índice, então o índice aqui no caso é o usuário. Tá? Então, estou criando uma variável para armazenar os dados que estão vindo do banco de dados. Só que essa variável que eu estou criando tem que ser um vetor, porque esse índice vai ser a variável lá na minha visão, ok? Então, aqui nós vamos passar para essa função view qual que é a visão e quais são os dados que nós queremos enviar. Então, nós enviamos o vetor com todos os dados. Aqui eu poderia enviar mais informações se eu quisesse, tá? Eu poderia colocar aqui outros índices, outro dado, tá? Colocar aqui um valor, e aí a gente pode ir anexando vários valores dentro dessa variável dados, e aí esses índices vão se transformar em variáveis aqui nesse arquivo listar, tá? Aqui eu vou tirar isso porque a gente não vai precisar. Então esse índice aqui, usuários, vai ser a variável para a gente agora dentro desse arquivo listar. Então, vou voltar aqui no listar. E o que a gente quer fazer? A gente quer criar linhas, né? Então, para criar linhas, nós vamos criar aqui um código do PHP. Vou criar um for each, e aqui eu vou colocar, então, aquela variável usuário. Essa variável usuário, só recordando, então, é o nome do índice que eu criei aqui, tá? Aqui, se eu tivesse criado dados, também, então, esse nome seria o nome que eu vou colocar aqui. Então, esse é o nome do índice.
tá? O índice se torna uma variável na visão. Então, usuários, que eu vou pôr no plural, porque são vários usuários, e aí eu vou voltar aqui, e como é um laço de repetição, eu vou criar uma variável usuário. Aqui eu vou dar 2 pontos, fecho o código PHP, e aqui eu fecho o for each, ok. Bom, aqui dentro agora dos TDs, nós vamos imprimir então os valores das colunas, né? Então, cada usuário aqui é como se fosse uma linha da tabela, tá? Então, a primeira vez que eu for executar, a variável usuário vai ter essa linha da tabela, a segunda vez vai ter essa linha da tabela, e aí eu tenho uma linha e eu vou querer mostrar os valores das colunas, né? Então, da coluna nome, da coluna e-mail, para mostrar o nome das colunas, nós vamos colocar a setinha e o nome da coluna. Então, vou colocar aqui, ó, usuário, e aqui eu quero mostrar o nome do usuário. A gente repete o processo para os de baixo aqui. Então, no e-mail, eu quero mostrar o e-mail do usuário. E aqui na foto, eu quero mostrar a foto do usuário. É óbvio que aqui na foto a gente vai ver só o URL, né? A gente precisa mudar aqui. Então, eu vou dar um atualizar. Então, a gente já vai ver aqui os dados dos usuários. Então, Ivan, Mário, todos os dados que estão cadastrados. Aqui as URLs. E aqui para mostrar a foto de verdade, então a gente precisa trocar isso por um IMG. Então, vamos criar uma tag de imagem, IMG src. Aqui nessa tag de imagem, nós vamos colocar esse código aqui, que é a URL da imagem, e aí fechamos aqui. Aqui para ficar o endereço completo, nós podemos colocar um base URL e colocamos o nome da imagem aqui dentro. Tá? Então, isso aqui vai gerar o localhost, mais o nome aqui. Na imagem eu vou colocar um style maxage. Eu vou definir aqui, ele pode ter 24 pixels de altura no máximo, 30. E aqui eu vou colocar essa imagem dentro de um link. Tá? Então eu vou colocar aqui um href. Vou abrir aqui o link, vou fechar. E aí esse A, dentro desse A nós vamos colocar a nossa imagem. Então, aqui dentro, Ctrl V. Então, vai ficar o TD, o link, a imagem, fecha o link e o TD, tá? E aí, dentro do endereço do link, eu vou colocar aqui o endereço da imagem também. Vamos dar uma olhada aqui. Então, agora, se eu clicar aqui na imagem, ele abre a imagem grande. E se eu voltar, ele volta aqui para minha listagem. Tá? Bom, aqui nessas ações nós vamos criar 2 botões, então um para remover e um para atualizar. Então vou vir aqui em ações e aí a gente vai criar 2 links, né? href. Aqui nesse link eu vou colocar um class btn danger, vai ser um botão vermelho para a gente excluir. E aqui eu vou fazer um outro botão, um Ctrl C, Ctrl V, e aqui vai ser um primário. Então, um botão azul. Bom, aqui a gente vai usar alguns ícones, então, do fonte Welcome. E aí aqui a gente vai procurar um trash, que é uma lixeira. Vou selecionar aqui os frees. Vou selecionar esse ícone aqui da lixeira. Vou copiar aqui o i. Vou colocar dentro do link. E vou fazer a mesma coisa com editar. Então, edit, vou selecionar esse daqui, copiar, vou colar. Então, por enquanto, esses ícones não vai funcionar, porque eu não tenho a fonte Welcome instalada aqui no meu computador. Então, vou colocar aqui de fonte Welcome, CDN, então ele fornece para a gente os links só para incluir direto aqui na nossa página. Então, vou copiar o link. E eu vou criar aqui uma folha de estilos, então link, href, rel, style sheet. A gente pode fechar e aí vamos testar. Então, atualizar. Ele criou aqui para mim um link, 2 botões, né? Um com a lixeira e um com editar. Então, quando eu quiser excluir, vou clicar aqui. Quando eu quiser editar, eu vou clicar aqui. Então, vamos fazer primeiro aqui o excluir. Então, aqui no excluir, eu vou voltar aqui, deixa eu abrir para ter mais espaço. Então aqui nós temos os 2 botões, então excluir e o editar. Aqui no excluir nós vamos colocar o código PHP, base URL,
então, para gerar uma URL para a gente. E aqui eu vou dizer que eu quero abrir o controlador usuário / excluir. E eu quero passar um ID para excluir. Então, vou pegar aqui o usuário, vou colocar aqui dentro e vou colocar o ID do usuário que a gente quer excluir. Tá? Aqui a gente vai fazer o mesmo processo, só que em vez de ser excluir, nós vamos colocar um editar. Então, aqui, editar. Ok, então se eu atualizar aqui, clicar nesse botãozinho, ele vai abrir para mim excluir um, e aí vai dar um erro porque a gente não criou essa função excluir no nosso controlador. Então vou voltar aqui novamente, vou lá no usuário, vou criar aqui a função excluir. Ela até já existe, né? Então excluir é só a gente precisa tirar o peso e o nome, porque nós não precisamos dessas variáveis para excluir. Então vou salvar, vou voltar aqui, ó. Se eu clicar aqui, agora ele vai mostrar para mim, executei excluir 1. Se eu clicar aqui, executei excluir 4. Então, já está mudando o nosso usuário. Ok. Aqui, então, nós vamos usar o nosso modelo. Então, model igual a new usuário model. Aqui a gente pode fazer uma busca primeiro no usuário para ver se ele existe. Então, o usuário é igual model find, e aqui a gente passa o ID. Ok? E a gente vai verificar, então, se esse usuário existe. Então, se usuário... Então, se tem um usuário aqui, então nós vamos remover ele. Então, vou fazer um model delete, e aí a gente passa o ID do usuário que a gente quer excluir. Se não tem um usuário, então nós fazemos um else, e aí nós fazemos um redirect. Então, return, redirect, e aí aqui nós podemos fazer um back, e aí vamos enviar uma mensagem, o if error, esse usuário não existe, e aqui nós podemos fazer um return também depois de excluir, tá? Só que em vez de ser com esse usuário não existe, nós vamos colocar uma mensagem msg usuário excluído com sucesso. Bom, então vamos salvar e vamos testar. Então vou dar um atualizar, vou clicar aqui em excluir, e aí ele vai mostrar para mim que o usuário foi excluído com sucesso e apagou ele lá. Tá? Vou apagar aqui esse else também. Então, lá, excluiu o usuário excluído com sucesso. Na próxima aula, nós vamos implementar o editar. Então, até lá.